Boa noite aos amigos de casa e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, dia 12 de julho de 2024. Neste mês de julho, temos as cores amarelo e verde. A cor amarela destaca a conscientização sobre as hepatites virais e também sobre o câncer ósseo. A cor verde é uma campanha que tem como objetivo a sensibilização e o combate ao câncer de cabeça e pescoço. Iremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 1 e 2, o jugo leve. Com o nosso amigo, irmão e trabalhador aqui de nossa casa, Ronaldo Moraes. Ronaldo é também trabalhador no MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Grata, Ronaldo Moraes, mais uma vez. Obrigado. Bom, vamos antes fazer nossa prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a mentora desta casa, Maria Madalena, e aos irmãos da espiritualidade aqui presentes, para que na noite de hoje a mensagem do nosso Mestre Jesus, através da doutrina dos Espíritos, nos ilumine, nos console, nos acolhe e nos proteja de todos os males que existem praticados pelo mundo. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Bom, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O item 1 é o jugo leve e o 2 é o comentário de Kardec sobre a. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isto está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E o comentário de Kardec. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança de mentira o amarrou. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinar. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe o dever, o amor e a. Então, nós temos aqui na parábola um convite de Jesus a todos nós para irmos a Ele, como ele diz aqui, os aflitos, sobrecarregados, para Ele nos aliviar.
O interessante é que essa mensagem, parábola, se arredondarmos, tem 2024. E eu sempre pergunto a mim e a todos nós. Nós vamos aí? O que vocês acham? Vamos realmente a Jesus? Estamos procurando ir ou ainda não fomos? É uma questão para a gente fazer uma reflexão. Porque nós, para irmos a Jesus, não é apenas achar que ele é praticar os seus ensinamentos. E sabemos que o planeta Terra passa por toda essa situação atualmente, porque nós ainda não fomos, nós ainda não sabemos amar o próximo, porque ainda não nos. E o importante, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec codifica, ele é orientado nesse capítulo, Cristo Consolador, explicar a todos nós o que é o conselho. Porque a gente olha o planeta hoje, tanta gente desconsolada por perdas, doenças, morte, destruição. Tudo isso é falta de quê? De seguir o Evangelho. Porque muitas vezes a gente acha que acreditar em Jesus, ou seguir os seus ensinamentos, é não sofrermos mais. Mas eu fico avaliando, se nós pegarmos a história dos 12 discípulos, apenas um dos 12, logicamente pelo Judas, que traiu, geralmente, apenas um deles não teve, teve uma morte por Deus. Não é isso? Todos eles tiveram mortes violentas. Pedro foi crucificado e pediu para inverterem a crucificação. Outro foi devorado e foi por aí. Estamos falando dos discípulos. A gente pega os primeiros cristãos, ou seja, aqueles que primeiro começaram a seguir a Jesus, todos foram o quê? Mortos nas arenas, queimados, trucidados por seguir Jesus. E eles já sabiam a importância de seguir Jesus, e até no seu desencarne foram o quê? Consolados. Tem um livro de Emmanuel, que ele diz que muitos daqueles cristãos mais atentos, antes de serem trucidados pelos leões, seus espíritos já estão descansados. Por quê? Por merecimento. E nós, 2024 anos depois, ainda não aceitamos isso. Eu, por exemplo, eu sempre falo para os meus 32 anos de espírito, eu não sei como vai ser a minha reação no dia que não estiver andando, falando, vendo, eu não sei a minha reação. Porque hoje tudo bem, você tem minha casa, tem ônibus, e um dia que eu não puder mais fazer isso, como vai ser a minha reação? Posso falhar? Por quê? Porque não terei acreditado no consolo dele para mim. Eu gosto muito de avaliar o que eu leio, o que fazer daqui a 10, 15 anos. Porque quem segue Jesus tem que ter a base de tudo que aconteceu na sua vida, ele deu conselho. Sempre dizer, bom, isso tem uma causa. Há pouco estava falando aqui de reencarnação. Todo efeito tem uma causa. E ainda nós, nesse momento, que passamos os efeitos, nós esquecemos da causa daquilo que passamos.
Aí nós, Deus, por infinita misericórdia, nos deu o quê? O esquecimento. E a essa mesa, eu gosto sempre de falar dessa mesa, aqui no trabalho de texto e sessão, eu tenho muitos ensinamentos, muitos irmãos que saíram da vida material, sem acreditar na reencarnação, que morria realmente e aqui se não. Eu desculpo. As religiões, até essa semana eu estava fazendo uma pesquisa, e fui ver quantas religiões aproximadamente temos hoje. Sabe quantas? 10 mil religiões. Pode ser um pouquinho mais. A única que eu conheço que nos explica todas as nossas questões chama-se doutrina dos Espíritos. E muita gente, quando eu escuto isso, normalmente não é uma discussão, não é esclarecer. A Kardec apenas solidificou. Já ouvi muito isso de companheiros espíritos. E para você pegar uma parábola como a que Júpiter é dar o seu comentário, como ele fala aqui, por exemplo, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar. Então, Jesus veio a nós ensinar o quê? A justiça de Deus. Se eu não acredito em Jesus, eu não acredito na justiça de Deus. E Deus, como justiça, amor a todos nós, o que nós passamos, eu sei que a gente tem situações dolorosas, perda de seres amados, e nós, para nos consolar naquela perda, às vezes demora anos, séculos, porque nós não sabemos ainda receber o consolo. Vimos agora aqui o diálogo dele com o dúvidas ele tinha um doutor da lei, porque ele foi induzido pela sua religião a não acreditar na reencarnação. E o diálogo dele com Jesus é o mesmo que hoje temos no planeta. Quantas religiões não acreditam na reencarnação? Mesmo os espíritos de reencarnação. Muitos não creem nas leis divinas que o Evangelho aborda. E o livro dos Espíritos. Então, quando, na minha visão, quando nós entramos ou adentramos na casa espírita e queremos nos curar, o primeiro passo é os seguintes vão demorar milênios para nós começarmos. Porque nós somos ainda orientados a achar que o doente saiu. E não é bem assim. A cura começa pela nossa mudança. A nossa mudança de comportamento no dia a dia, na nossa família, no trabalho, aonde estiver. E a doutrina é clara nisso. O que me trouxe ao Espiritismo foi uma resposta que me foi dada no Centro Espírita. Quando eu fiz o atendimento na Terra, que a pessoa que me explicou tudo das minhas questões, naquele momento, ela falou para mim assim, você entendeu o que nós falamos? Agora eu sei. O Espiritismo não vai resolver os problemas que o Senhor nessa existência. O Senhor é que vai ter que resolver tudo isso. Eu fui para casa e deu um. Como é que está isso aqui?
Eu fui para casa e fiquei pensando em sabe uma coisa? A minha mudança começa. É difícil, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Ninguém anda 1 quilômetro se não der o primeiro metro. Não andar o primeiro metro, seja assim. E um dia nós entenderemos quem realmente é o Cristo Consolador, que está em nossas vidas, ao nosso lado. Eu aprendi aqui uma vez, conversando com a dona Aurora, ela falou assim, não, um dia o senhor vai aprender por si próprio a ver que Jesus não está crucificado. Jesus precisa estar no nosso meio. Alguém lembra o filme do Divaldo Franco? Quando a mãe dele vai pela primeira vez com ele no centro, e ela pergunta, cadê Jesus? Ela só Jesus o senhor com deficiência física está naquele que não enxerga. Eu achei aquilo sensacional. Essa é a visão do Jesus de nós espíritos. Não aquele Jesus intocável, que a gente entra, se dele, todos aqueles dogmas que as religiões fazem dele. E ele foi um homem tão simples, carpinteiro, uma profissão que na época não era uma profissão de prestígio. Mas o carpinteiro, ele trabalha em construção de móveis, etc. Nós temos um probleminha na nossa casa hoje, de madeira, alguém a gente convida para consertar. Não é alguém que seja carpinteiro, que montar móvel. Por quê? Reforma. Cria situação, transforma, apesar de não ser tudo industrializado, mas naquela época você ele transformava eles. E ele veio como filho de um carpinteiro. O pai José ensinou a ele para que ele, ao longo dos 33 anos, conosco, ele desse todos esses ensinos. Que nós temos que guardar em nós, deixar em nós tudo. As leis divinas estão em nós. Nós só precisamos pegar tudo isso e colocar para frente. Mas eu sei que a gente faz muita trilha, né? E é muito difícil você falar para isso. E você escuta até o seguinte, o Ronaldo, eu já tentei suicídio 3 vezes. O que é que o mago, por que pode fazer? O que nós podemos é dar as orientações. Agora, quem tem que trabalhar? As informações contidas aqui no dia de hoje, nesse capítulo consolativo, é a senhora. Os espíritos não vão resolver problemas ou questões que nós criamos. Somos nós que temos que não é isso? A idade, não sei se você alcançar. Isso? Aposentada. Oi? Aposentada. Aposentada. Mas para mim, professora aqui no mundo espírito, quando você passava um problema no seu aluno, ele não tinha que resolver? E depois você ia fazer o quê? Corrigir. É a mesma coisa. Só que no mundo espiritual, Deus não nos dá o problema. Nós criamos o problema. Quando eu não quero, eu vou jogar a responsabilidade em outras pessoas, achando que os espíritos superiores vão achar que eu sou um privilegiado para querer resolver o meu problema. A doutrina, ela tem um objetivo. Porque consciência, filosofia
nos despertar para nós mesmos. Tirar de nós, muitas vezes, que acontece de você ser convidado a uma tarefa, você diz, eu não tenho condição. Nem tempo. É muitas vezes a nossa vida. Nós falamos para nós mesmos, eu não tenho condição de resolver os meus problemas. Aí alguém te pergunta, você tentou? Não. Como é que você sabe? Então, quando a gente abre e vê o Cristo Consolador, aqui no item seguinte, quando diz, olha, entretanto, tudo que está aqui anteriormente, misérias, decepções, sofrimentos, perda de seres amados, está tudo aqui. No segundo parágrafo, o que Kardec colocou, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Quem prometeu? Jesus. Essa condição está na lei por ele ensinado. Seu jugo é a observância, mas esse jugo é leve e abençoado, pois que apenas encontra o amor. Essas duas coisas. Amor e carinho. Isso é que é convidado. Se eu não pratico o amor, não consigo fazer nada assim. Lógico, nós ainda não atingimos o amor na sua essência divina. Agora, o que não pode, na minha visão, é eu entrar em qualquer templo religioso e pedir ajuda, orar, sair daqui, não há. Não fazer a Por isso que a Terra, através desse momento, a gente fica no mundo de regeneração. O mundo daqui a 50 anos é regeneração. Só vai ser regeneração quando nós nos regeneramos. Tanto nós do lado material, quanto do lado espiritual. Somos aproximadamente, no planeta Terra, 30 bilhões. 8,5 aproximadamente somos nós que estamos vendo. Ainda estamos nessas guerras de destruição, muitas vezes em nome de Deus. Então o homem ele tem que refletir, parar, olhar a si próprio, avaliar, fazer sua reflexão e ver no dia a dia, principalmente ou preferencialmente, o que é que eu fiz no dia a dia? Fiz o bem, não fiz essas questões. Aonde eu vi um programa sobre uma reportagem sobre morador de um deles ganhou uma pequena casinha, um apartamento de presente. Sala, quarto. Aí, na hora da entrevista, ele chega na janela. Hoje eu tenho uma visão diferente sobre eu morar na ponta. E é tão bom você ter um local, se não seja aquela sendo nosso provisório. E o repórter perguntou: qual o melhor lugar da casa? O sofá. Ele falou: o sofá. Mas por que o sofá? Porque no sofá eu tenho que dormir confortável. Para quem dormia em cima de um papelão encoberto. A cama é o meu conforto. E às vezes a gente deita na nossa cama e esquece de agradecer. Ainda reclama que o colchão não está legal, que a cama
coluna, essas coisas, nossa, que mundo de provas de expiação. Eu vou lembrar um pouquinho, eu acho que aqui todo mundo está. Quem se lembra, eu vou perguntar. Cara, você lembra do colchão de mão? Alguém lembra aquele colchão de mão? Olha, eu lembro do colchão de crina, né? Deixa mais um passo aqui. O colchão de mola, quando começaram as mãos a soltar, você descia a banquinha, outra embaixo. Não é isso? É. Hoje você deita no colchão que espuma, ele treme, balança. O que é isso? É uma das leis que a Rosana falou. Lei do progresso. E Jesus, quando veio trazer o Consolador, ele se alta para nós, para que a gente leia, dá um passo adiante, cristão, progredindo, moral e intelectual. Amar nossos filhos, o que eu tenho ouvido de jovens, em atendimento fraterno, que disse o Ronaldo, eu não sei o motivo, mas eu odeio o pai, odeio. Qual o motivo? A gente, em uns 10, 15 minutos, você não vai esclarecer tudo aqui. Logicamente, ele teria que estudar para entender que muitas vezes é fruto de um passado em que eles não viveram. Mas procurando aqui o consolo, mostrar a ele que se ele odeia, pelo menos procure a não ter possível começar a nossa. E ou mal ou bem, se estamos aqui hoje, eu falo isso. Faço aqui. Você está aqui diante de mim, eu diante de você, por causa de quê? Porque tivemos um pai e uma mãe que permitiram que nós estudemos. Porque muitos não estão permitindo isso. Aquela famosa lei que não permitir que o Espírito venha. Quando nós abrimos aqui que fala de mistérios, e que vê o Consolador nos orientando, é bom nós refletirmos todo esse. A casa espírita sempre está para nós e para o mundo espírita. Porque aqui é que nós vamos ser assim do desejo. É aqui que nós ouvimos a palavra dos Espíritos, indicados pelo Cristo Consolador, casa espírita, seja ele um espírito superior ou inferior. Se é superior, vem nos ajudar. Se é inferior, vem se tratar igual a nós, porque nós ainda não estamos na escala de espíritos. Somos ainda inferiores, mas já nos preocupamos na prática da caridade. Ou seja, temos um passo. Então, eu sempre costumo lembrar o que eu aprendi aqui. Aproveitar os momentos. O passe que recebemos aqui, quando retornamos para os nossos lares, é bom ir. Porque aqueles aniversários de tempo, eles estão lá fora. Eles não entram aqui, mas o que é que eles fazem? Bom, já que a gente não pode entrar, ele ou ela vai ter. Então é sempre bom a gente estar focado no Cristo Consolador para nos ajudar. Realmente, se nós assim desejamos. Tá bom? Espero ter esclarecido, no meu ponto de vista, a mensagem de Deus. E vamos trabalhar, vamos praticar o Evangelho, porque Jesus é o nosso caminho, o nosso guia
mais uma vez agradecer de estarmos reunidos hoje, em nome do nosso Mestre Jesus, o nosso Consolador, o Cristo que veio a nós para trazer e nos ensinar a justiça de Deus, para praticarmos no nosso dia a dia, aonde estivermos. E agradecer sempre por estarmos no plano encarnado, nos preparando para o retorno à paz do Espírito. Que assim seja. Graças a Deus. E, mais uma vez, Ronaldo Moraes, obrigado por suas palavras pela noite. Lembrando aos amigos de nossa casa que amanhã temos o nosso bazar beneficente no horário das 8 horas ao meio-dia. Venham nos prestigiar. À tarde, às 14 horas, temos o estudo do livro dos médiuns. Na segunda-feira, dia 15, temos a prece coletiva, às 18 horas, e o estudo do livro dos Espíritos, às 18h30. Participando e antecipando aos amigos que no dia 22, que cai numa segunda-feira, faremos uma prece às 15 horas em homenagem à nossa mentora Maria Madalena, por ser o dia dela. E, por fim, divulgando a 34ª COMEL, Confraternização das Mocidades e Famílias Espíritas da Leopoldina, nos dias 27 e 28 de julho, das 8 horas às 18. E para mais informações, um cartaz está fixado na entrada de nossa casa. Agora iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite, fiquemos com Deus.